Olá, voltei porque agora a gente conseguiu resolver aqui o problema técnico. Vou falar com o Benny de Israel. Então eu tive que cair aquela hora, mas agora o Benny vai voltar aqui lá de Israel, da cidade de Petar Tikva. Será que eu tô falando certo? Tô, Ana. Vamos ver se o Benny agora entrou, porque agora ele tá do telefone. A gente consegue conversar. Oi, Rafa. Olá, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu vou conversar com o Benny Liu, que é um cientista que mora lá em Israel, na cidade de Petar Tikva. Ele trabalha como pesquisador, professor. Tem um trabalho muito bacana. Lá, o Benny tá aqui, ó. Agora a gente vai conseguir, Benny. Olá, Benny. Benny tá entrando pra gente conversar sobre coronavírus, quarentena, tudo isso que vem acontecendo em diversos lugares do mundo. Oi, Benny! Oi, Flávia, tudo bem? Tudo bem, conseguimos, né? Entramos finalmente. É tecnologia, às vezes acontecem essas coisas, mas é importante a gente aprender um com o outro, né? Acho que é por isso que eu abri esse canal, entendeu? Para a gente poder Uhum, compartilhar informações, né, desse momento que todos nós temos em comum, né? O mundo todo aí está vivendo esse vírus, né? Esse momento de quarentena. Então, para mim é um prazer poder, e agradeço a sua disponibilidade também de poder falar com a gente aqui, né? O Benio, como eu estava falando, é um cientista, ele mora em Israel, na cidade de Petah Tikva, falei certo? exatamente. Ele me ensinou a falar, né? Então, aqui, Benny, só para você ter uma noção de como é que tá a situação aqui, né? No Brasil, no Rio. No Brasil, aqui no Rio, por exemplo, deixa eu ver onde é que eu botei essa informação aqui, cadê? Meio perdida, gente, calma, desculpa. Aqui no Rio, ó. Aqui no Rio, são mais de 11 mortes já pelo Covid-19 e chega a 58 o número de óbitos, tá? Com mais de 1.200 casos aqui no estado do Rio de Janeiro, tá? Então, tem aumentado. E Niterói, que é a minha cidade, você conhece Niterói, Benny? Conheço Niterói, já fui passear em Niterói várias vezes. Ah, legal. Então, Niterói são 79 casos, tá? 32 em isolamento social, temos 28 recuperados com alta, o que é muito bom. 17 hospitalizados e 14 em UTI, estão mais graves. E, infelizmente, dois óbitos aqui. Foi um senhor de 69 anos, que morava no bairro de Caraí, Uhum, e uma senhora de 65, que morava em Cambuinhas, na região oceânica. E todos eles já tinham alguns problemas de saúde, tá? Então, isso aí acho que ok. ajudou também, infelizmente, a eles virem a óbito, que é muito triste. Agora, aqui em Niterói, várias medidas estão sendo tomadas. Por exemplo, nesse fim de semana, desde ontem, a cidade está com restrições de entrada. Então, por exemplo, táxis intermunicipais, ônibus intermunicipais diminuíram a frota também, não podem movimentar muito, apenas pessoas com serviços essenciais, né? Setor de saúde, segurança, enfim. Então, a gente está desse jeito aqui. Eu até estava falando, quando eu entrei primeiro, que aqui está uma guerra, no mundo está uma guerra entre países por conta dos respiradores mecânicos, né? A gente tem acompanhado isso, né? Exato. Falta de equipamentos para os profissionais de saúde, que é um problema muito sério, realmente. Agora, fala um pouco aí para a gente, você é pesquisador, né, professor? Conta um pouquinho da sua experiência aí em Israel. Minha experiência pessoal aqui em Israel, por enquanto, Como eu, pesquisador, aonde você trabalha, o que você faz, né? E como é que está a situação aí? eu vim para Israel tem 20 anos, 22 anos já. Eu vim para estudar, eu vim para fazer mestrado na área de engenharia ambiental e acabei ficando, mestrado, doutorado, pós-doutorado. E eu Aham, virei pesquisador no Instituto Vulcani de Pesquisa, que é um instituto que trabalha com agricultura. Ele é bem certo. semelhante à Embrapa, Aham, e ele é bem conhecido no mundo inteiro. A gente trabalha bastante desenvolvendo sementes e eu trabalho mais na parte de. Eu sou engenheiro, eu certo. trabalho desenvolvendo equipamento, tecnologias para agricultura. Bacana. Eu já moro em Israel tem 22 anos, acho que eu não volto mais É um para o bom Brasil. tempo, né? Se bem que eu vou para o Brasil 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, eu vou para divulgar o que, que a gente faz aqui em Israel, tentar Aham, fechar negócios entre as empresas israelenses e empresas brasileiras na área de agricultura, e certo. também dar assistência para alguns governos necessitam de assistência, conhecimento para resolver certos problemas, principalmente no Nordeste. Certo, muito bacana. O Ben tem quatro filhos, né? Casado, tá lá em Israel, como ele falou, há 22 anos. A família mora aqui ainda, né? No Brasil. Eu tenho. Minha mãe ainda mora em Cuiabá. Aham. Eu tenho 2 irmãos em Cuiabá e uma irmã no Guarujá. Ah, bacana. Então dá para visitar um pouquinho também quando vem, né? Enfim, fazer aquela. Matar Exato. aquela saudade. Agora, conta pra Exato. gente um pouco aí. Você estava me falando, Ben, antes da gente começar, né? Pessoalmente, que Israel é um país, na verdade, assim, bem menor que o Brasil, né?
e com muitas cidades, né? Como é que funciona? Israel é um país bem pequeno, ele é bem menor que Sergipe. Sergipe é o menor estado do Brasil. Israel tem cerca de 8 milhões de habitantes e a maioria da população mora em volta de Tel Aviv. Tel Aviv Aham. é uma cidade muito pequena. Todo mundo no mundo inteiro acha que Tel Aviv é uma metrópole como São É, Paulo, Rio de Janeiro. Tel Aviv tem 300 mil habitantes somente. Você pode atravessar Tel Aviv andando. Eu já conheci várias pessoas que é saíram de um lado para mesmo. Tel Aviv e foi quase do outro lado andando durante uma tarde. É uma cidade bem pequena. Impressionante, eu não sabia disso. E o que as pessoas veem é que tem muitas cidades em volta de Tel Aviv. São cerca de 35, 40 cidades em volta de Tel Aviv e são todas grudadas uma na outra. Certo, Então, quem não conhece não sabe onde começa uma cidade e onde que termina a outra. Parece que é uma coisa só. certo. E então Tel Aviv é na praia e em volta de Tel Aviv nós temos anéis de cidade. Então tem o primeiro anel, o segundo anel, o terceiro anel de cidades em torno de Tel Aviv. Então, esse é quanto às cidades aqui em Tel Aviv. Isso. E como é que que funciona, por exemplo, cada cidade tem, eu não sei, tá? Eu não conheço realmente, um prefeito, alguém que coordene as ações de políticas públicas nessa cidade? Então, cada cidade tem o seu prefeito, nós elegemos somente o prefeito, e o prefeito já vem com o que a gente chama de secretários e os vereadores dele que Ah, sim, decidem as políticas da cidade. certo. É, as prefeituras são responsáveis, eles não são responsáveis pela parte de saúde, por exemplo. Ah, Quem é não? responsável pela saúde é o Ah, governo do país, certo. o federal. Não existem estados, existem cidades e o país somente, porque o país é muito pequeno aqui. Ah, entendi. Então, a prefeitura é responsável pelo ensino, pela limpeza das cidades, das ruas, Segurança também? uma parte da segurança, sim, a cidade o prefeito é responsável, mas não toda a segurança da cidade. Também tem a parte da polícia do governo. Certo, certo. Então não é toda a cidade que tem hospital, porque a parte de hospitais pertence ao governo. Não é que pertence realmente ao governo. Uma coisa que acontece em Israel bastante é que o governo, há muito tempo atrás, eles viram que muita coisa o governo não tem condições de gerenciar, que Certo. político gerencia muito mal. Então, aqui em Israel, o sistema de saúde é público-particular. Você se filia a um serviço particular, por exemplo, não quero falar nomes, você se filia Um plano de ao saúde A, particular, né? um É isso? plano de saúde particular, você, no seu trabalho, você fala que você é filiado a esse plano de saúde, Certo. então no seu salário já é descontado, eles passam o valor que é descontado do seu salário para o governo, e o governo repassa todo o montante, e mais um pouco, para os planos de saúde. Tem 4 planos Ah, de saúde aqui em Israel. certo. Então, e o governo passa leis bem rígidas, quais são os serviços que esses planos de saúde são obrigados a oferecer, Aham. o que, que eles têm que ter nos hospitais, quantos hospitais eles têm, tudo até bem detalhado. Então, o A plano de saúde regrinha. que quiser entrar, eles têm ideia do que precisam fazer e eles se submetem a isso. E o governo repassa sempre os montantes. E muitos planos de saúde tentam também atrair a população, né? Porque eles lucram quanto mais gente tiver dentro, então eles começam a dar alguns serviços extras. Não muito mais, né? Porque eles têm que ter lucro, Aham. mas muitas vezes tem plano de saúde que é melhor para as crianças, tem plano de saúde que é melhor para os idosos. Certo. São várias E possibilidades aí, né? Que eles... exato. E Aham. quando você chega no hospital, você fala qual o seu plano de saúde, ele não tem jeito de saber quanto que você pagou. Então não tem jeito de ter você não recebe um serviço diferenciado se você é mais rico ou mais pobre, porque no hospital ninguém sabe quem que pagou mais e quem que contribuiu Entendi. mais e quem que contribuiu menos. Então meio que se iguala aí o sistema de saúde, né? Independente da classe social, então, de certa forma. Exato, Entendi. exato. Só que existem também desvantagens nesse sistema, né? Porque o sistema é público. Aham. Quando o sistema é público e as pessoas de uma maneira geral, no mundo inteiro, muitas pessoas, qualquer problema, vão para o hospital, mesmo não sendo um problema muito grave, porque já está pago, então não tem por que ir Tá no ali, hospital. né? Então, Uma tá gripezinha, vai ali, lá, né? vai lá. Então, nos últimos anos, Israel tem sofrido com isso, porque a população tem aumentado bem, então os hospitais estão começando a ficar superlotados aqui em Israel. E Imagino. quando Imagino começou. agora.
Então, quando começou essa história do coronavírus, do Covid-19, o Aham. governo já viu que se continuasse, se crescesse como cresceu na Itália, na Europa ou na China, o governo não ia conseguir dar conta, os hospitais não iam conseguir dar conta de receber os doentes mais graves, não ia ter máquina suficiente, não ia ter leite suficiente. Então, o governo já tem cerca de um mês, já Ah, começou a fazer ações para diminuir o número de doentes que vão chegar no hospital. entendi. Para aquelas pessoas que têm uma gripezinha não irem até o hospital. Uma campanha. Eles estão fazendo uma campanha para isso, é isso? Para as pessoas não irem ao É, hospital sem necessidade mais grave? É não, isso? não, não quanto a isso. O governo está tentando diminuir o número de doentes pelo coronavírus, as pessoas que estão ficando doentes com o Entendi. Ah, coronavírus. tá. Que já estão com sintomas, já estão tendo sintomas do corona, Já, entendi, do Covid. É, exato. você tem um número de casos aí da sua cidade, de um modo geral, de Israel? Assim, quantos casos Eu não olho confirmados, muito por mortos? casos, o que eles saem muitas vezes tabelas de gráficos, quanto que estão doentes em cada cidade do país, quais aí são as Aham. cidades com maior número de casos, mas eu olho de uma maneira geral. Hoje em dia, Israel tem 4.000 pessoas doentes com coronavírus, tiveram, acho que 45 pessoas que faleceram devido ao coronavírus. É. Deve ter em torno de 100 pessoas em estado grave e eu não lembro o nome de pessoas em estado médio Aí com a na sua doença. cidade tem? Você conhece alguém? Sabe de alguns casos por aí, perto de vocês? Sim, então é, o governo tentou fazer várias coisas para tentar separar a população para que diminua o caso de números de doentes de coronavírus. Já tem 4 semanas que meus filhos não têm aula, eles estão em casa, e a cada semana o governo vai apertando mais o cerco. Então, no início era só as crianças que estavam em casa, passou um tempo, diminuiu o número de trabalhadores que podem chegar no serviço para 50%, 30%. Hoje em dia nós estamos em, se eu não me engano, 15% dos trabalhadores podem chegar ao local de serviço. A maioria dos serviços particulares os trabalhadores estão trabalhando em casa. Israel é uma cidade, é um país high-tech. Muita gente trabalha com computação, então é mais fácil trabalhar Mas de casa. ainda bem, né? Tem essa possibilidade. Mas shopping está fechado, loja de roupa está fechada. No início você ainda podia ir no restaurante comprar comida, hoje em dia não pode se mais ir em restaurante, você só pode fazer delivery. Supermercado ainda está aberto, mas tem número de pessoas que podem entrar conforme o tamanho do supermercado. Eles estão exigindo a Verifica, máscara aí? começaram a exigir máscara. Essa semana você só pode sair de casa de máscara e luva. Os supermercados já exigiam uma certa. Acho que já tem uma semana e meia que para entrar no supermercado você precisa de máscara e luva e álcool gel. E o governo foi fazendo outras soluções também. Por exemplo, os hotéis, devido ao fato de que ninguém está indo para o hotel mais, muitos hotéis foram transformados em hospitais para os casos mais brandos de coronavírus. Então, Ah, tá. quem está contaminado, mas só tem uma febre, não está muito grave, vão para esses hotéis. E E fica dentro do isolado. hotel já. Exato, e já tem o serviço também, os médicos também, tem quartos para médicos que ficam lá dentro, vão ficar lá pelo jeito até o final desse problema. Sim, Então, existe assim, muitos profissionais do setor de saúde aí, assim, isso é mais tranquilo? Como é que é? Tá em falta? Assim como equipamentos? Já existe esse assunto aí? quanto a profissionais, está começando agora a ter problema com profissionais, porque tiveram muitos profissionais que acabaram ficando doentes. Então, É, eles ficaram doentes, tiveram que ser removidos do hospital e eles estão em quarentena. entendi. Esse é um problema Israel, sério mesmo. exato. Em Israel também eles desenvolveram programas de celular. Então, você sai na rua com seu celular, se você passar perto de alguém que doente de coronavírus, o celular avisa para a polícia e na hora você recebe um recado de que você tem que estar em casa trancado. Que Você interessante não, isso. É high-tech mesmo, né? Isso é é, interessante, porque então, consegue controlar de repente, né? Em quais pontos da cidade tem pessoas contaminadas, né? Até para o controle do governo, né? exato. Então, eu posso entrar nesse programa e saber onde existem pessoas doentes. Eu sei que no meu bairro tem. Eu sei que minha filha tem um amigo na escola que o tio dele ficou doente e eles passaram o final de semana junto. Então, como prevenção, eles são obrigados a ficar agora 15 dias trancados em casa. O governo Nossa, não. que E o governo interessante. controla.
E o governo controla e todos têm acesso, né? A população também tem acesso a esse aplicativo. Isso é interessante mesmo, né? O, Isso é por- a- depende, as pessoas têm acesso para saber quantas pessoas doentes eu tenho aqui no meu bairro, eu posso saber. Ah, Onde elas estão exatamente, eu não posso saber, eu não ah, consigo saber porque isso é invasão de privacidade. entendi. Então, Até certo ponto. o governo passou uma lei agora, tem 2 semanas, então a polícia consegue saber onde que essas pessoas doentes estão. Ah, tá. Porque se alguém, só a polícia, eu não consigo ver. Então, porque se uma Aham. pessoa doente acontece, infelizmente, pessoas doentes no mundo inteiro às vezes se revoltam, não querem ficar em casa, querem É, sair na rua. Então a polícia vai lá, de pega essa repente. pessoa, não prende, mas dá uma multa, vai coloca ela de volta dentro da casa e impede ela de sair. Entendi. Então, as regras estão bem rígidas aí. Israel realmente acho que está firme. Acho que é importante isso que o país tem feito, né? É uma proteção grande, porque eles sabem, né, eles sabem que isso aí é uma crescente, né? Se não fizer isso agora, em algum momento vai ter que fazer de maneira pior, né? Eu vi vários, no início, quando começou o coronavírus, havia alguma discussão entre os ministros qual seria a melhor solução. No início foi, bem no início, já tem mais de um mês, eles pediram somente para os idosos ficarem em casa. Para quem tem Uhum. mais de 60 anos, estiver aposentado, realmente, se não precisar, não sair de casa. Então, eu conheço vários idosos. Uhum. E eu já vi vários filmes aí no Brasil dessa solução no início. Hoje em dia, a solução já é totalmente diferente, as ações são totalmente diferentes. O país está realmente trancado, as pessoas estão em casa, a polícia está na rua, você pode sair de casa 100 metros de distância, então, como tem o celular, e em Israel você é obrigado a andar com a carteira de identidade, na carteira de identidade consta o seu endereço. Então, a Certo. polícia te para, eles podem saber se você está a mais de 100 metros da sua casa. Se você tiver a mais de 100 metros, você paga a multa. Se você tem direito a trabalhar, que 15% podem chegar ao local de trabalho. Sim. A polícia pode parar na rua e pedir autorização. Se você não tiver autorização, você leva a multa. Então eles estão. E eu vi agora, antes de começar o live, que eles Aham. estavam. A polícia fechou a estrada entre Tel Aviv e Jerusalém e estavam Aham. checando todos os carros que estavam passando se as pessoas tinham autorização para ir no trabalho. Interessante. Controle rígido, tá? Isso é muito bom. Aqui em Niterói já começou isso também, como eu falei aqui, né? No sábado, começou ontem, um controle mais rígido também com relação a essa entrada aqui na cidade, justamente para proteger a cidade e evitar que os Uhum. vizinhos, né? Porque não adianta só uma cidade, só um estado. Essas ações têm que ser, acho que de todo mundo, né? Exato. Agora, aqui, Exato. só para a gente ver aqui os recados, porque eu estava vendo aqui, cadê? Algumas pessoas falaram que são de Guarujá, de Cuiabá também, aí, seus conterrâneos, né? Quem mais? Alguém tem alguma pergunta para o Israel? Aproveita. Para o Israel, olha aí. Para o Ben, que é Tá lá de bem. Israel, aproveita para perguntar, porque está aqui tirando algumas dúvidas. Agora, Beni, vocês, como especialista, o Beni é especialista, opa, desculpa. O Beni é especialista na questão da água, né? De tratamento de água, né? De transformar o Exato. esgoto em água que pode ser utilizada. E eu soube que aí em Israel existe um cuidado muito grande na preservação da água, né? Das pessoas não tomarem banho durante muito tempo, não exagerarem no consumo de água, que é um assunto muito importante. E vocês têm essas campanhas aí no país, não é verdade? Como é que está sendo nesse momento que a gente precisa tanto da água para fazer higiene, que a gente acaba tendo que usar mais, né? Ainda continua esse processo mesmo assim? Como é que tem sido as campanhas aí do setor de saúde, sanitário, para poder falar para as pessoas como controlar isso? Quanto ao uso de água, não mudou nada. O governo sempre tem propagandas na televisão para economizar o consumo. Existem aparelhos mais simples e mais complexos nas casas para diminuir o consumo de água. As pessoas têm uma consciência maior, eles aprendem na escola mesmo, no jardim de infância. As crianças aprendem, escutam da professora, tem que economizar água, o Mar da Galileia está secando. Aham. Várias frases que as crianças aprendem e ficam Interessante. falando em casa. E, e quanto a isso, não mudou muita coisa. A gente continua usando a mesma quantidade de água. Com todo mundo trancado em casa, com certeza estão consumindo mais água, mais energia É, elétrica, mais comida. Aqui em Israel, eles viram que no mês passado, que já tem um mês que nós estamos de quarentena, o gastos em supermercado subiram 30% nossa. no mês de março. Uhum. Aqui fica mais em Então, casa, comendo mais, né? Gasta mais naturalmente mesmo. Não tem, né? Acho que é natural, né, Ben? eu também acho, as pessoas ficam trancadas em casa sem muita coisa para fazer Com e acabam criança, né? comendo mais.
Verdade. A Ana vendo está mais perguntando televisão. aqui, a Ana pergunta se, e se em 100 metros não tiver farmácia ou mercado, por exemplo? Você falou da questão dos 100 metros, não pode ultrapassar, senão, né, a pessoa é repreendida, né, pela polícia, enfim, pode até tomar uma multa. E se não tiver algum mercado, farmácia, algum serviço essencial, assim, a 100 metros? Existe isso? O, existe. Esses 100 metros não são para você ir no supermercado, para ir na farmácia ou no hospital. Esses 100 metros são para você espairecer, você poder respirar um pouco. Você pode descer com o cachorro, você pode fazer um esporte, você pode correr. Quer dizer, as pessoas estão correndo, eles estão contando, sai do prédio da casa, corre 100 metros e volta, corre 100 metros e Ah, volta, e assim corre 10 quilômetros. não pode Eu já vi exagerar. gente comentando. Mas não tem jeito, se eu não tenho um supermercado perto da sua casa, você precisa pegar o carro. Eu já vi alguns casos que a polícia parou, a pessoa explicou, eu tô indo no supermercado, eu preciso comprar comida, não tenho, É, é, tem que ir, né? Tem que ir não na tenho o que farmácia. fazer. E farmácia também está com Exato. restrição de entrada, né? Aqui também já começou isso de restringir a entrada de idoso. Farmácia só podem 5 pessoas. Aqui também já começou com essa medida. Os supermercados e as farmácias, eles não, é conforme o tamanho do local, porque o que eles Ah, tá. exigem é que o espaçamento entre as pessoas seja de no mínimo 2 metros. Então, conforme a área do local, eles fazem o cálculo para ver quantas pessoas podem entrar para que ninguém se aproxime demais um do outro, para Ah, que todo mundo tenha esse espaçamento. depende do tamanho. E, exato. Hoje, então, por exemplo, se você for no supermercado, depende do horário que você chegar, vai ter fila na frente do supermercado, porque todo mundo está querendo entrar e já entrou a quantidade máxima, então as pessoas estão na fila, só que também na fila, marcado 2 metros de distância, as pessoas têm que estar na fila na entrada do supermercado a 2 metros de distância. Bacana, interessante. É importante também. Agora, Beni, a Glenda fez uma pergunta aqui interessante e importante também. Essa tecnologia do celular que você citou, né, não pode ser utilizada por outros países? Ou ela é de exclusividade de Israel? Essa tecnologia existe no mundo inteiro, ela é bem antiga, porque na verdade, do mesmo jeito que você pode, se você ligar o seu celular pelo GPS, você sabe onde que você está, o governo consegue entrar no celular e saber também exatamente onde você está. Então isso já existe. O problema é que existe o problema da privacidade das pessoas. Então, os governos nunca utilizaram essa tecnologia para a população civil, porque é invasão de privacidade. É óbvio que isso daí é usado para fins militares em vários locais do mundo. Só que o governo teve que passar uma lei, né? E teve uma meia briga aqui em Israel para passar essa lei, porque uma parte do Congresso queria passar a lei para saber onde que estavam os doentes, e outra parte do Congresso falou que a partir do momento que você abre a primeira vez para entrar a invasão de privacidade, com certeza terá uma próxima vez. Então É são os dois lados da moeda. bem complicado. Inclusive, quando eu conversei com a Louise, jornalista lá de Nova York, ela falou que lá também existe um aplicativo, com certeza é nesse estilo aí de Israel, para justamente controlar essa questão. E parece que isso aí tem ajudado muito, embora tenha essa polêmica da invasão de privacidade, parece que é uma solução importante, junto com a testagem, né, em massa, que ajuda a controlar a propagação do vírus. Como é que está, inclusive, a questão da testagem aí em Israel? Existem testes suficientes? Só pessoas muito graves podem fazer? Porque isso aqui é um problema sério, né? Em vários países, inclusive. É, o, Infelizmente Israel não estava preparado. Acho que nenhum país tá preparado para um caso Pandemia. tão grave de doença, uma pandemia assim. Então, Israel também ainda não está fazendo Testagem em massa. testes em massa. Eles estão fazendo testes nos casos que têm possibilidade de ser coronavírus. Aham. É, hoje, no caso, eu ouvi no rádio que tem vários médicos que são contra também fazer esse teste em massa. Ah, é? Sempre vai, sempre vai ter gente a favor e contra de todas as opções, né? O que eles Verdade. alegam é que você fazendo o teste em massa, muitas pessoas vão sair negativas porque não estão doentes do coronavírus, e muitas dessas pessoas que estão negativas vão começar a andar na rua, porque elas falaram, ah, não estou doente, eu posso sair na rua e ir para onde eu quiser. Faz sentido. E só, porque o teste, ele é
naquele ponto que você não está doente, mas se você ser na rua, você pode ficar doente, pode Lógico. ficar doente. Não, e outra, às vezes faz o teste, pode acontecer, eu acho, né? De fazer o teste dar negativo e alguns dias a pessoa está positiva, né? De repente tem que ir fazer o teste, né? Eu imagino que também tenha isso, né? Exato. Todos os testes de qualquer tipo de doença têm o falso positivo, o falso É, negativo, né? Então, se justamente. você saiu negativo, pode ser falso também, você está doente, você sai na rua e você contamina outras pessoas. Exatamente. A Ana falou assim: o Mar da Galileia está secando, é por conta da questão que nas escolas ensinam as crianças É, sobre a questão do meio ambiente, de controlar o consumo de água, né? Acho que foi isso, né? E ela falou que exato. o governo está dando alguma ajuda econômica para a população nesse momento aí em Israel? O Mar da Galileia não está secando, o Mar da Galileia é um lago, na verdade, um lago bem pequeno. E o Mar da Galileia é uma história em Israel, que é um fator histórico. Então, quando o Estado de Israel foi fundado, o Mar da Galileia foi o primeiro local que bombeavam água para poder dar água para a população. Então, ele começou a secar. Com o tempo, passaram a utilizar a água do lençol freático, e hoje em dia utilizam água de dessalinização. Só que ficou na cabeça das pessoas, o Mar da Galileia está secando, e é o que sempre falam, É. mesmo quase não se utilizando mais o Mar da Galileia. Ficou um Ah, fator entendi. histórico. Então, quando falam vamos economizar água, o Mar da Galileia está secando. E hoje em dia ele está bem cheio, ele está quase transbordando, na verdade. É porque é um símbolo, né? É um símbolo de, né, de água. Imagino que seja nesse sentido. E ela pergunta também se existe alguma ajuda do governo nesse momento aí, por conta das consequências da quarentena, do isolamento social. É, é o seguinte, o governo aqui em Israel estava com um índice de desemprego bem baixo, fazia muitos anos, a economia estava boa, florescendo, o dólar abaixando sempre, já tem 5 anos que o dólar abaixa vagarosamente. Então, em Israel tinha cerca de 3,5%, 4% de desemprego. Uhum. Então, o sistema é diferente do Brasil. Quando a pessoa está desempregada, ele vai no, que seria o INSS, que é o Sistema de Previdência, Que é o fundo e de garantia. Na verdade, o fundo de garantia. Bom, quando tem carteira assinada, né? aqui todo mundo tem que ter carteira, senão não existe isso de trabalhar sem carteira. Deus, E, que paraíso! então, quando você está desempregado, você vai no sistema de previdência e pede o auxílio-desemprego. Só que quando o desemprego estava 3,5%, 4%, era muito fácil conseguir o auxílio-desemprego, eles pagam por 6 meses o auxílio-desemprego, eles dão uma ajuda para você, se você não consegue emprego, eles te financiam um curso para ver se você consegue arranjar emprego depois. O Ah, que problema é que interessante. agora que o coronavírus, o desemprego subiu para 24%, 25%. A pergunta é o quanto que o Também, governo vai né? conseguir ajudar. Então, como é que o governo vai conseguir ajudar? Óbvio que o governo não vai conseguir ajudar da mesma maneira. Se era 4%, subiu para 24%, É, não tem suficiente dinheiro. O é. governo já está dando uma ajuda para as crianças, ele aumentou, vai depositar na conta uma ajuda para as crianças, para os idosos, mas o auxílio-desemprego que sempre existiu em Israel, que é o governo que paga, ainda estão meio em dúvida como é que vão pagar, quanto que vai receber. Porque Ah, quando o desemprego está baixo, é fácil receber 100% do auxílio-desemprego. mas Quando o é o desemprego mesmo. está alto, é mais complicado. É. Então, como que é? Ninguém sabe realmente o que vai acontecer, mas as pessoas comentam que pode ser entre 50% a 100% do salário mínimo. O Entendi. salário mínimo em Israel hoje em dia deve estar R$ 7.000, alguma coisa assim. Nossa, bom, é interessante aí, né? Essas diferenças. Por isso que é importante a gente dividir, até para saber, né? Como é que um país funciona, né? Como é que é o Uhum. governo de um. Nesse ponto aí a gente é bem diferente, né? Muito diferente. Agora, a Roberta que fala que no Brasil temos a dificuldade em seguir a quarentena. Isso seria em virtude de não termos passado por epidemia recente. Você concorda, Beni, com essa questão? Eu concordo porque Israel também não passou por uma epidemia, então Israel também está sofrendo, mas em Israel a epidemia já começou já tem um mês, então nós já estamos agora nós estamos mais acostumados. Até pelo Foi lugar que vocês estão, né? Né? Então, mais próximo da China, ele chegou é, antes aqui do que e depois foi para a América. E isso. se você olhar os países como Coreia, Japão, que já tiveram epidemia de SARS e outras epidemias, eles já estavam mais preparados. É, verdade. Alguns países já estão preparados para esse tipo de coisa, né? O Brasil, infelizmente, não. E eu acho que espero que aprenda com isso, né? Não só o Brasil, como outros países, né? Espero que aprenda com isso.
A Ana fala, você sabe se existem protocolos de prevenção em Israel diferentes do Brasil? Prevenção do. Eu não sei quais protocolos que Protocolos existem no Brasil. de prevenção, eu imagino que seja de prevenção no sentido do corona, Ana, do Covid. Explica um pouquinho pra gente. O Zé quer saber o valor de uma Coca-Cola em Israel, a curiosidade da Zeid. É porque você ganha 7 mil, as pessoas acham que você ganha 7 mil reais, mas o custo de vida deve ser bem mais alto. É, uma Coca-Cola eu não sei, porque eu não tomo Coca-Cola. Eu acho que uma Coca-Cola na universidade onde eu dou aula, eu acho que está em torno de 5 reais a garrafa de Coca-Cola. É uma A lata de garrafa Coca-Cola. Acho que grande? 5, sim. Não, não, a garrafinha na universidade, lá no refeitório, está entre 5 e 7 reais uma garrafa de Coca-Cola. Pra gente aqui é carinho, né, gente? O que vocês acham aí? Deixa aí nos comentários. Mas também depende, é o que o Benny falou, né? Depende. Lá é 7 mil, mas, né? Enfim, tem aquele. Eu acho que no supermercado é mais barato para comprar. Ah, tá. Mas Mas no normalmente por fora, assim, refeitório. é mais caro, inclusive aqui, né? Você vai no mercado, É. é mais barato, né? Aqui a Glenda fala com relação ao desenvolvimento da vacina, como estão as pesquisas aí em Israel? Já tem uma previsão? Já tem algo evoluído aí nesse sentido? Porque, inclusive, Então, o Benny trabalha com pesquisa, e para quem entrou agora e não sabe, o Benny é lá de Israel, mora na cidade que eu aprendi a falar, que é Petah Tikva, o nome da cidade que o Benny mora. Aprendi, agora eu vou falar toda hora. Ele mora lá em Israel já há 22 anos, está conversando com a gente aqui, ele é pesquisador, cientista, está conversando com a gente sobre essa questão do coronavírus. Então, a pergunta é sobre o desenvolvimento da vacina, né? Como é que tá aí? é o seguinte, porque o Covid é um vírus antigo, ele já causava gripe. Então, os pesquisadores têm quase certeza de que o Covid passou do ser humano para um animal, o morcego, e do morcego para um outro animal, e depois voltou para o ser humano como Covid-19. Então, foram mutações, é assim que fala, né? Exato. Então, o Covid já existia antigamente, ele já é um vírus conhecido. Então, Uhum. existia antigamente, tem um centro de pesquisa em Israel que já trabalhava para desenvolver uma vacina contra o Covid. Ah, é? Então, já fazia muito tempo. Não contra o Covid-19, mas Aham. contra qualquer tipo de Covid, porque o Covid é um vírus da gripe comum. O É, Covid-19 que é especial porque ele passou por uma mutação. é. Então, pelo fato deles trabalharem há muito tempo já para desenvolver uma vacina, eles já estavam bem adiantados na pesquisa. É óbvio que a pesquisa não terminou, eles acreditam, porque uma pesquisa na área de saúde é bem complicada, porque Sim. mesmo você desenvolvendo a vacina, testando em animais, a parte de testes em seres humanos é muito complexa e muito demorada. Não é simples. Eles E a falam dois grande anos, três pergunta. anos, às vezes, né? Dependendo da situação, né? Exato. E existem vários problemas com desenvolver uma vacina e testar em ser humano. O principal problema é que se eu testar em você a vacina, como que eu vou verificar se você realmente a vacina funcionou em você? Vou colocar você junto com uma pessoa com Covid, É vou levar você complicado. para o hospital para passear lá dentro do hospital com todo mundo doente. Como é que eu vou testar isso? Bem Então é complicado. bem complicado. Mas já outra coisa que fizeram, eu ouvi falar, foram que, pelo problema do Covid, todos os institutos de pesquisa, os principais institutos de pesquisa do mundo, come... pesquisador eu sempre converso com meus companheiros na Índia, nos Estados Unidos, Legal. é, no Brasil, e com o Covid, essa conversa aumentou e muitos pesquisadores agora estão trocando informações e trocando até material de pesquisa para melhorar e agilizar o Acelerar, né? desenvolvimento dessa vacina. Exato. Nos Estados Unidos, eu vi que já também tinha um grupo de pesquisa que estavam desenvolvendo já estavam bem adiantado, e eles estavam procurando cobaias humanos, eles estavam pagando US$ 10.000 para quem se voluntariasse receber a vacina. É porque é um risco, né? Para todo mundo aí. Exato. Mas quem puder participar também é interessante, né? Uma vez que acelera mais ainda esse. É uma luta contra o tempo, né, Benny? É uma luta contra o tempo aí, né? Exato. Que eles estão tendo Ah, os pesquisadores, enfim. exato. Os pesquisadores acham que a vacina vai estar pronta no que vem só. Bom, eu tô achando, sinceramente, embora seja só ano que vem, eu achei que fosse pior, confesso, porque eles falam de 3 anos para criar uma vacina, justamente por conta dessas questões que você levantou aqui, da dificuldade de fazer uma pesquisa, de ter cobaias, né? Assim que fala, né? Cobaias. Então é complicado mesmo. Se alguém tiver mais alguma pergunta aqui pro Benny, lá de Israel, fiquem à vontade. Agora, Benny, como é que tem sido a quarentena com 4 filhos? Imagino que seja difícil, né? Eu tenho 2, eu tenho uma de 17, que tá com a minha mãe, aqui pertinho.
E tem um de 3, assim. Um só de 3, assim, é uma loucura, porque a gente trabalha de home office, eu e meu marido, então, e criança de 3 anos é cheia de energia, ainda bem, né? Mas é Né? bem complicado. Como que tem sido para vocês aí com 4 filhos? Eu imagino que seja difícil. Vocês têm aí acesso vocês podem ir pra rua com eles? Como é que é? As crianças não têm que sair de casa quase pouquíssimo, pouquíssimo mesmo. As crianças estão tendo aula pelo computador pela manhã, as professoras ligam, tem o Zoom que Ah, que faz. legal. E o conteúdo é Que bom? possibil... É tudo organizado? é, eu não sei dizer se o conteúdo. Eles estão tentando passar todo o conteúdo, têm dando tarefa, as crianças têm tarefa pela manhã. O governo também abriu em canais de televisão uma para a primeira série, uma para a segunda, até a Ah, sétima série. legal, é Então a mesmo? criança pode sentar e estudar um pouco. É, E nós estamos tentando desenvolver atividades, né? Nós colocamos as crianças para fazer. Hoje em dia é mais fácil, tem o YouTube, a gente coloca. Nós somos família de nadador, todo mundo aqui faz esporte na minha Ah, que casa legal, também sempre faço fez uma. natação. Ah, Morrendo de saudade de nadar. Meu Deus. nós também. Então, nós colocamos na televisão, no YouTube, algum esporte, a gente fica malhando na frente da televisão por uma hora, Legal, faz legal. esporte para poder queimar energia, né? Isso aí, tem que queimar, né? Não tem jeito, senão a gente fica em casa só Exato. comendo, né? Não dá. Ainda mais quem está Exato. acostumado a fazer esporte. E piscina é uma coisa triste, né? Porque quando você corre, de repente dá uma corridinha, consegue ir na rua, que o ideal é não ir também. Mas quando a gente não tem uma piscina para poder fazer natação, é muito complicado, assim. Uma falta que a gente acaba Exato. sentindo mesmo, infelizmente. Mas é isso aí, a gente não tem outra opção, né, Ben? Eu acho que o momento é esse, é de ficar em casa, podendo ficar. Aqui no Brasil, as dificuldades são com relação a essas desigualdades sociais. Muitas pessoas que têm que É. trabalhar todo dia para poder se alimentar. Então, aqui na minha cidade, por exemplo, eles distribuíram kits de limpeza para várias comunidades, Ah, com ações educativas também, porque não adianta só dar, né? Tem que ensinar como é que limpa, enfim. E também cestas básicas para as crianças da rede municipal, porque muitas crianças vão para a escola e só comem na escola, né? Não comem em casa. Então, uhum. o governo tem que fazer essas Exato. intervenções para essas pessoas mais vulneráveis. Eu acho que a maior dificuldade no Brasil aqui está sendo essa, e se piorar, eu espero que não. Eu acho que esse vai ser um grande problema, né, aqui no nosso país. Agora, a Roberta fala, previsão de suspensão das aulas aí será por quanto tempo, Beni? Ó, existem várias coisas. Primeiro, é importante falar que o número de doentes em Israel nas primeiras 2 semanas cresceu exponencialmente. Ele passou a ser um gráfico linear e agora ele já está dando sinal de ter começando a chegar no pico e começar a chegar no máximo. Então, é a primeira coisa que eu tenho a falar, mas começou a dar sinais. O ideal Segunda é que coisa dê que chapada, né? Não é isso? Tá ele crescendo. suba e fique estável. O ideal é que... É, a segunda coisa que Israel, essa semana, entra no feriado que seria a Páscoa Judaica. É. E a Páscoa Judaica é uma semana e meia, e as pessoas uma semana e meia, as crianças não têm aula, e a maioria dos trabalhadores não tem, estão de férias, Ah, férias tá. Então seria um coletivas. break mesmo, de qualquer forma, independente da pandemia, né? Exato, seria um break essa semana e semana que vem. Então, o que eu estou sentindo é que o governo vai utilizar essas 2 semanas para realmente prender todo mundo em casa, porque ninguém já tem aula, para ninguém no trabalho, Aham. e o governo já avisou que no final dessas 2 semanas ele vai analisar a situação. Se a Certo. situação realmente estiver estável, as pessoas vão começar a voltar a trabalhar, mas Aham. as crianças só vão voltar à aula depois, elas vão ser as últimas. Então vai começar a voltar os trabalhadores aos poucos. Quando Certo. chegar a um certo nível, eles falaram que, na melhor das hipóteses, daqui a um mês as crianças vão voltar às aulas. Certo. Mas Na acho que faz melhor das sentido. hipóteses. Acho correto que é estratégia. Primeiro, porque são 2 semanas que, independente da pandemia, seriam breaks aí, né? As pessoas costumam Exato. fazer mesmo, é o costume. Então, se puder ficar em casa melhor nesse momento mais crítico, que a curva está subindo, para achatar. Então, eu acho estratégico. E as crianças, como são, assim, podem ser assintomáticas e podem transmitir. Exato. Então, acho que é justo também que fique mais tempo em casa, embora seja um transtorno, a gente já sabe disso tudo, infelizmente, Uhum. mas eu acho que é uma prevenção para as crianças, para todo mundo, né? De uma forma geral. Então, Exato. é estratégico e bem É. importante. A Ana fala, como as pessoas que não pagam plano de saúde particular são atendidas pelo governo? Tem aquela questão que você explicou no início, mas existem pessoas que não pagam esse plano, né? Não tem jeito. Não tem jeito? Todo mundo trabalha descontado direto na folha. Se você é autônomo, você é obrigado a pagar conforme o seu salário. Ah, Então, tá. Você tem um X, o, entendi. você é obrigado a pagar em Israel. A única maneira de você não pagar são o pessoal que trabalha com que é
sem carteira assinada, que não paga imposto, não paga nada. Mas é muito difícil de encontrar em Israel alguém que se submete a isso, porque tem várias desvantagens. Que em Israel, por exemplo, qual seria a primeira desvantagem de trabalhar sem pagar imposto, como que fala, sem carteira assinada? Aham. Quando você, a maioria da população aqui, as pessoas são obrigadas a servir exército, os homens por 3 anos quase, as mulheres por 2 anos, A mulher e também. depois que você, mulher também, e depois que você termina o exército, você é obrigado a ir todo ano ao exército por um mês, para poder fazer treinamento. Então, se você quando você está nesse exército durante até os 50 anos, você fica indo todo ano por um mês. É Nesse mesmo? mês, quem paga seu salário é o governo, não é a empresa onde você trabalha. A empresa te libera, mas o governo te dá o seu salário. Então, se você é autônomo e você mentiu qual que é o seu salário, você não vai ganhar quase nada esse mês, porque você vai estar lá no treinamento e o governo falou: ó, o que está escrito aqui é isso que eu vou te pagar. Entendi. Então, existem desvantagens. Para Uhum. quem está desempregado, o governo dá a possibilidade de pagar pelo plano de saúde, acho que está em torno de R$ 100 por mês. Certo. Então, o governo oferece oportunidades, né, para a população, né? É o que, pelo que você está falando é isso. Ele oferece, assim, tem várias oportunidades para você poder trabalhar e, enfim, né? Inclusive pagar o plano de saúde, né? Essa fatia. Exato. Não tem. O plano de saúde, para quem ganha salário mínimo aqui em Israel, ele é bem barato, porque ele é É função do seu acessível, né? salário. É acessível. Exato. As pessoas. Bom, Quem, quem ganha salário mínimo quase não paga imposto e quase não paga o plano de saúde. Quem paga mais é o pessoal que ganha um salário mais alto. certo. Você falou do sistema de saúde aí, Beni, mas existe a preocupação já, ou já fizeram isso, da construção de hospital de campanha, essa estrutura aí que muitos países estão fazendo, por exemplo, aqui no Brasil tem hospitais de campanha, aqui em Niterói tem um só para o coronavírus, Manguinhos lá na Fiocruz estão construindo um de campanha, mas também especialmente para pesquisa, né? Aí também existe esse tipo de coisa? Foi o que eu te falei. As pessoas que estão com coronavírus com caso mais brando, o governo fechou o hotel. Seria o mais simples, que o hotel já está pronto. Ah, é Essas verdade. pessoas só estão com um pouco de febre ou tossindo, um pouco de falta de ar, então elas foram levadas para o hotel e Certo. já tem um serviço médico no hotel. As pessoas que têm o caso mais grave são levadas para o hospital. Então Tá. não teve necessidade de abrir novos hospitais. O que o governo está fazendo também é porque o problema das máquinas de respiradores Respiradores, é. que está faltando no mundo inteiro. Então, existem grupos do Exército, porque no Exército também tem um grupo de tecnologia, que estão tentando transformar máquinas, respiradores residenciais em respiradores hospitalares, que eles são muito mais complexos. Legal. Então, estão tentando, porque o medo é de que vai faltar esses respiradores. Já estão ligados, né? Israel parece que também é visionária, né? Israel parece que tem muitas, a gente já estão lá na frente, inclusive você falou high-tech realmente, né? Aqui no Brasil também tem várias faculdades, universidades, a USP, por exemplo, a UF aqui em Niterói também, estão produzindo alguns respiradores assim, já sabendo da falta, com um valor mais em conta, né? Enfim, aqui tem umas perguntas também, Beni, a Roberta pergunta se existe IRRF, né? Que é a declaração anual, assim como tem aqui no Brasil, se tem aí em Israel. E a Ana Do imposto de perguntou renda? imposto de renda, que é aquela declaração que a gente faz anualmente, se existe aí. Existe? No meu caso, eu sou funcionário da universidade. Eu não sou obrigado a declarar, porque já é descontado na folha direto. Ah, tá. No caso, muitas pessoas como eu declaram porque conseguem receber do governo alguma coisa. Os autônomos são obrigados a declarar todo ano. Certo, certo. Entendi. Depende do tipo de trabalho, da função, enfim, né? A Ana pergunta Exato. aqui, o salário mínimo seria quanto em dólares? Você falou 7 mil reais aqui no valor do real, né? Aí o salário Seria mínimo. em torno de. Deixa eu fazer uma conta rápida: 300, 500. Acho que está em torno de US$ 1.500 Quanto? por Quantos? mês. Quanto? US$ 1.500 por 1.500 mês. dólares por mês, tá? É o salário aí, Ana. A resposta aqui. Quem tiver mais alguma pergunta, manda agora. Daqui a pouco a gente já vai fechar aqui com o Beni. Beni, é isso. Eu quero agradecer a sua participação aqui com a gente. Muito obrigada. Eu espero voltar aqui para saber mais sobre o seu projeto aí em Israel, Isso. né? Que você é especialista aí, especialmente na questão da água, né? É bem interessante esse assunto. Inclusive aqui em Niterói, que existe projetos aqui, inclusive, para despoluir a Baía de Guanabara, aqui, que é
né, que há anos já isso é falado. Não sei se você sabe, mas recentemente a gente viu golfinhos aqui, por aqui, pela enseada da Bahia. Não sei se você Eu não sei vi, se eu chegou para vi, você aí, mas é bem eu bonito para vi. a gente poder ver golfinhos, né? Aqui, imagina, né? Depois de tanto tempo com a Bahia poluída, a Ana está falando, todo mundo em Israel tem celular para ter esse controle de movimentação e contagem pelo governo. Parabéns, obrigada, Claudiana. Ela pergunta isso porque realmente, aqui no Brasil, por Ok. exemplo, não é todo mundo que tem acesso a um smartphone com a tecnologia Ah, para isso, Wi-Fi também. Até quero saber sobre isso. Além do acesso ao smartphone, Wi-Fi, existe Wi-Fi liberado pelo governo? Não sei. o celular aqui é muito normal, as pessoas têm um celular, pelo menos um celular, tem muita gente que tem dois celulares. Primeiro porque muito celular é desenvolvido aqui em Israel, então essas empresas que desenvolvem celular utilizam a população de Israel como teste. As pessoas compram o Ah, celular e começam a testar o celular e falam qual que é o problema, o que está tendo, qual é a vantagem e desvantagem. Tecnologia aqui em Israel é uma febre, as pessoas têm que ter trocar de celular, todo mundo tem um smartphone e o preço dos pacotes é ridículo. Eu acho que na minha casa, a minha filha e a mãe dela tem um pacote, eles pagam cerca de US$ 10 por mês, as duas, dois celulares, não, o pacote, não o celular. dez certo. dólares por mês, quantas ligações elas quiserem e 20 GB cada uma. Então é Oh, bacana, aberto. 20 GB. Então, as pessoas usam celular e É mais acessível. internet, bem acessível. Diferente daqui do Brasil, acho que a gente tem muito a aprender com Israel, nós temos muito a aprender com Israel. Aqui tem algumas perguntas, aqui a Ana pergunta da despoluição da Baía de Guanabara, se você acha viável. É, ó, eu gostei do fato de você mencionar o golfinho. Aqui em Israel também está acontecendo, pelo fato das pessoas não estarem saindo de casa, e Ah, animais é. silvestres começar a andar na rua. Lá no sul do país tiveram vários. Eu nem lembro como que fala. Os animais são tipos de bodes silvestres, Ah, sim. começam a Isso andar não na tem aqui no Brasil, né? praia. É, e javali andando nas cidades, porque eles estão se sentindo mais livres, À né? vontade, né? É porque eu estava lendo aqui em alguns sites aqui também sobre essa questão do impacto, uma vez que a gente vive uma quarentena, que as pessoas estão mais em casa, não só dos animais se sentindo mais livres para, né, na rua, enfim, mas também essa questão da poluição, né? O ar está mais puro, segundo Tá mais informações, limpo, está mais limpo, né? Entre outras questões, também parece que da questão do movimento na Terra, né? Não sei se eu estou explicando certo, mas eu estava lendo alguma coisa sobre isso, do impacto, porque muitos carros se movimentando, pessoas na rua, também altera alguma questão aí no nosso planeta, não é isso? Ok. Eu não vi sobre o Não, movimento da Terra, depois eu te não, mas eu mando. vi sobre os animais, a poluição e até barulhos que as pessoas têm escutado por causa da movimentação de gases que não existia por causa da poluição. Interessante isso, né? É um momento realmente para a gente aprender muita coisa, né? Eu acho, né? Não só do relacionamento humano, no sentido de a gente forçar o isolamento, do contato físico, porque aqui no Brasil é muito importante, você sabe, você daqui, né? O contato físico, o calor humano é muito Exatamente. importante para o brasileiro, né? Então, essa É, ausência, por exemplo, ficar sem abraçar minha mãe, isso é muito difícil, tem sido muito difícil, acho que para todo mundo, né? Isso no exato. melhor dos casos, né, da gente, nós que somos pessoas de oportunidade aqui no Brasil, porque nem todo mundo tem essa opção, tem que viver aglomerado dentro de um quarto pequeno, enfim, outra realidade, né? Mas acho que a gente está aprendendo muita coisa aí com essa quarentena. Aí a Fátima disse que tem alguma sugestão sobre a melhora da qualidade da água em nossas casas. E a Glenda pergunta da piscina aí, como é que se o vírus como o vírus se comporta na piscina. Quanto à água no Brasil, o problema não é de ter água, que no Brasil tem água sobrando no Brasil. O problema é de gerenciamento da água no Brasil. Então, eu acho que a primeira solução seria gerenciar melhor a água no Brasil, diminuir as perdas. Em São Paulo, as perdas de vazamento chegam a 50% da água produzida. Então, isso é importante para poder diminuir a perda de água, e isso já ajuda bastante. Qual foi a segunda pergunta? Sobre o Ah, vírus, como é que ele se piscina? comporta na piscina? Ainda mais a gente que eu, por exemplo, antes de nadar, quando não começou a quarentena certa aqui, foi só um dia que eu fui, eu pesquisei, falei, será que eu corro risco de nadar numa piscina da academia? Como é que é isso? Não. Então, na piscina o vírus morre na água da piscina bem rápido por causa da concentração de cloro alta que tem na água da piscina. Então, mas o problema da piscina é que se você treina, com certeza você treina com alguém. Então a distância entre uma pessoa e outra é menor que 2 metros. Se você treinar sozinha, sem entrar na água, não falar com ninguém,
não tem nenhum problema. Mas Entendi. numa piscina que tem várias pessoas, Faz as mais. pessoas falam uma junto perto da outra e pode transmitir o vírus pelo ar. Outra coisa também, eu acho, imagino que seja aquele, os aparelhos. Por exemplo, lá onde eu nado, a gente tem os pulbóis, né, que são aquelas boinhas para nadar, para segurar a perna, e as pranchas, né, para a gente exercitar a Na perna. mão. E aquilo também a gente troca de material, né, porque não é nosso. Então também acho que também Uhum. pode ser um outro meio de transportar o vírus, né? Imagino. Aqui o pessoal É, tá. eu acredito que a prancha, sim, se ela tem que lavar ela, né? Se limpando ela, não tem nenhum Não tem problema. Colocando problema. na água, a água da piscina é bem limpa. Ah, provavelmente, então, no retorno dessas aulas, vamos ter que ter esse cuidado. Provavelmente, eu espero que a gente consiga voltar em breve, mas provavelmente esses cuidados Sim. vão ser importantes na volta, até a gente se adequar a essa nova realidade, fora de casa também, né? Aqui o Uhum. Varnier ele estava falando que não precisa de smartphone, basta SMS, né? Como reforçando a sua explicação. Que mais? E a Ana fala da despoluição da Baía de Guanabara. Parabéns, tio Beni, uma sobrinha sua Da aqui, minha tá vendo? sobrinha, Que bacana. Oi, Pietra, Pietra. É do Brasil? Tá no Brasil, a Pietra? ela mora no Guarujá. Ah, que bacana, tô te assistindo aí. Parabéns, tio Beni. A Ana pergunta da despoluição da Baía de Guanabara. É um assunto bem interessante esse, inclusive. Até quero voltar numa live para depois você explicar. E quero te passar também sobre alguns projetos aqui em Niterói bem bacanas sobre a despoluição da Baía de Guanabara. Depois eu vou te passar os links. Com prazer. Eu acho que eu tenho que dar uma olhada melhor sobre a despoluição da Baía de Guanabara, para ver quais são os poluentes, como que dá para tratar. Eu acredito que dê para tratar, só que é uma coisa que leva tempo. Mesmo aqui em Israel, eu vejo assim que todos os países passam por um processo para poder se transformar em países desenvolvidos e aumentar a renda da população. E nesse processo, a natureza sofre, a gente polui o meio ambiente, e depois, quando começam a ficar, a população começa a ter mais acesso, a ter mais dinheiro, começam a limpar o meio ambiente de novo. Então você vê isso na China, você vê isso em Israel, você vê isso nos Estados Unidos, na Europa, todos passaram por esse processo. Eu acredito que o Brasil está por esse processo, porque poluir o meio ambiente é o mais barato que tem para poder melhorar a renda da população. Só que eu espero que chegue logo no nível e comece a limpar todos esses poluentes, né? Nossa, tomara. E eu acho que estamos caminhando, porque só de ver golfinhos por aqui, né, Beni? Isso aí pra gente já é muita coisa, né? Depois de tanto tempo aí vendo a Bahia. Me lembro que eu nadava, eu sempre frequentei aqui a Praia de Caraí, que é da Bahia, aqui, né? Desde pequenininha. Uhum. E assim, sempre muito suja, muito suja. A gente ia assim mesmo. Minha mãe falava pra gente fechar a boca só. Vai que vai. E era uma loucura. Hoje em dia eu vejo a praia bem menos suja, bem menos, assim, tipo, 70% mais limpa eu vejo, assim, em comparação à minha memória infantil, daquela sujeirada, que era muito sujeira, sabe? Eu espero que isso melhore com o tempo, sim, mas depois a gente volta para conversar sobre isso, porque é um assunto bem interessante. Eu quero te passar esses conteúdos, esses links que eu tenho aqui da cidade de Niterói, nesse Um sentido. prazer. A Juliana Liu, sua irmã, né? Parabéns, Minha irmão. irmã. A Júlia, parabéns, tio. A Clarete, parabéns pela entrevista. Obrigada, sou amiga da sua irmã, falou aqui. E é isso. Beni, eu quero agradecer a sua Ok. participação. Obrigado. Obrigada. Espero que a gente volte aqui para conversar sobre outros assuntos e Com que não certeza. seja, né? E que a gente consiga superar esse momento aí, vocês de Israel, a gente aqui, e que a gente possa dividir outras questões por aqui. Obrigada mesmo. Que é isso, com o maior prazer. Tá? Obrigada, gente. Quero agradecer também a participação de todos vocês. Eu vou voltar em breve aqui também com a Rafaela, que é lá da França, ainda vou avisar para vocês, porque eu quero saber como é que está a situação em diversos lugares do mundo. Eu acho importante a gente dividir isso, né? Então é Exato. isso. A Ana, só mais para fechar aqui, quais os cuidados que vocês estão tendo em casa ou ao sair? Ah, tem que sair de máscara, de luva, e quando volta para casa, é óbvio, tem que jogar, tem que saber tirar a máscara, saber tirar a luva para não se Pois é. contaminar. Tem que ir a luva também e Vocês, jogar fora antes de entrar no prédio e passar álcool gel. vocês tiram também sapato? Porque aqui a gente tira sapato, bota para lavar o sapato na água sanitária, tira roupa, vai direto pro banho. Aqui a gente faz assim, quando tem que ir ao mercado, farmácia. Não, o governo ainda não pediu. Eu vi alguns casos, algumas pessoas indicando isso. Falaram na televisão que seria melhor ter uma, como que é, em toda residência ter uma região suja, região limpa, né? Você Aham. chega até a região limpa, suja, troca de roupa e entra na região limpa sem a roupa que estava lá fora. Ah, Israel não está se fazendo isso. Pelo menos a maioria da população não está fazendo isso, só estão chegando em casa. Mas eu sei que as pessoas estão chegando em casa jogando fora antes de entrar em casa a luva e a máscara, passando aham. álcool gel, entrando em casa e já a maioria da população já dentro de casa está trocando de roupa, tira a roupa, põe para lavar e vai tomar banho. Ah, tá. É.
São medidas importantes de higiene. A Shirley falou uhul. A Thaís falou, Beni, esse movimento... Parabéns por esse processo de despoluição, desse envolvimento no processo de despoluição. Te parabenizou. Roberto deu abraços. Glenda, parabéns pela entrevista. Obrigada. Obrigada pela participação de todos. Aqui também a gente fez, inclusive, desinfecção nas ruas. Não sei se você sabe, com uma tecnologia chinesa, que também rolou isso aí, essa desinfecção nas ruas. Teve isso em Israel? Não, nas ruas não, mas eu vi em alguns parques, em algumas estádio Tá. e Locais nos de hotéis. aglomeração de mais pessoas, né? De mais Exato. envolvimento ali de pessoas, entende? De mais circulação, que eles chamam, entende? Exato. Beni, obrigada. A gente sempre tem perguntas para fazer, Obrigado né? você. Espero voltar em breve, gente. Muito obrigada. Vou fechar aqui. Até a próxima. E agradecimento especial ao Beni. Um abraço a todo mundo de Israel aí. Obrigada pelo carinho. Um beijo. Obrigado você. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal.